motivo pelo qual o seu inglês não melhora para o teste do IELTS. Parece que você tá batendo a cabeça e nunca melhora. Você fica ali estudando e o seu inglês não melhora. A maior causa que trava o seu inglês, que faz ele ficar estagnado, ali parado, é o seguinte: você estudar demais inglês. A maioria das pessoas fica estudando muito o idioma e passam pouco tempo usando o idioma. E aí, quando a gente vai para o teste do IELTS, a coisa piora, porque além de não conseguir falar, essa pessoa não consegue usar o inglês na hora da prova e não consegue atingir os parâmetros que ela precisa na hora do teste. Porque o teste do IELTS, ele não está avaliando só o seu inglês, ele está avaliando se você sabe fazer o teste do IELTS. Nessa live aqui você vai entender por que o seu inglês não melhora para o teste do IELTS. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blimey English. Se você não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te ajudar a passar no teste do IELTS, mesmo que você não tenha o inglês avançado ainda. Nessa live de hoje aqui, nessa aula, eu vou falar com você o motivo e vou te ajudar a resolver isso, o motivo pelo qual o seu inglês não melhora para o teste do IELTS, tá? Por que será que você fica ali estudando e o seu inglês não melhora? Você tem esse tipo de problema? Você já passou por esse tipo de problema? Ou está passando? Me diz aí, você que está entrando na live aqui agora, me diz se você tem esse problema. Você fica ali estudando, parece que você está batendo a cabeça e nunca melhora, tá? Isso é muito comum durante a preparação do IELTS e hoje eu vou te ajudar a resolver isso aqui, tá? Seguinte, qual é a maior causa de o inglês ficar estacionado, de o inglês ficar travado ali durante a sua preparação do IELTS, tá? E isso eu te falo porque não só aconteceu comigo lá atrás, mas eu vejo acontecendo direto com as pessoas aqui, tá? A maior causa que trava o seu inglês, que faz ele ficar estagnado, ali parado, é o seguinte: você estudar demais inglês. Ué, Simon, como assim? Eu estudar inglês me faz não melhorar o meu inglês? Sim. Sabe por quê? A maioria das pessoas ficam, né, estudando muito o idioma e passam pouco tempo usando o idioma. Olha para você aqui. Quando a gente estuda o idioma, quando a gente fica estudando inglês, na maioria das vezes, né, e eu falo disso porque eu sei como que é o ensino de idiomas no Brasil. Como todos vocês, eu também estudei, todos vocês não, como a maioria, né, eu também estudei em escola pública, eu sei como que funciona e é voltado muito para o estudo de gramática, né, livros de gramática. E aí você fica ali estudando a língua, você sabe todas as regras gramaticais, você sabe como que usa perfeito, mas na hora que você vai usar efetivamente o idioma, o que que acontece? Você não consegue, você trava. Você conhece alguém assim? A pessoa sabe tudo de gramática, passa anos e anos e anos estudando, mas não consegue falar, tá? E aí quando a gente vai para o teste do IELTS, a coisa piora, porque além de não conseguir falar, essa pessoa não consegue usar o inglês na hora da prova e não consegue atingir os parâmetros que ela precisa na hora do teste, tá? E isso é muito importante que seja corrigido, porque o teste do IELTS, ele não está avaliando só o seu inglês. Ele está avaliando se você sabe fazer o teste do IELTS. Não é só sobre a prova. Não é só sobre o seu inglês. É sobre a prova. É você saber fazer o teste. É igual prova de concurso, né? Não adianta só você saber a matéria. Você tem que saber resolver a prova, tá? E aí, quando eu falo que as pessoas ficam só estudando o idioma e não usam o idioma, a gente tem que corrigir aí de uma forma, tá? Quando a gente fala em termos de preparação do IELTS, tem dois pilares que você precisa, tá? Tem dois pilares que você precisa. Olha, ó, Tayan Jandre. O erro seria muita teoria e pouca prática. Não é por aí. É você ficar muito tempo só estudando o idioma e pouco tempo usando ele, tá? Exatamente, é próximo disso que você está falando, porque às vezes você precisa estudar a teoria mesmo, entender como que funciona o teste, o que é que você tem que fazer na hora do teste. Isso tudo é teoria, né? Você está aprendendo sobre alguma coisa. Mas você também precisa passar um tempo fazendo aquilo, tá? A Fabiane falando, almoçando e prestigiando esse mestre. Obrigado, Fabiane. E aí o seguinte, quando a gente fala em termos de preparação de IELTS, tem dois pilares que você tem que tomar cuidado com eles. Você tem que dedicar uma atenção para esses cuidados. Você tem que cuidar desses dois pilares. Quais são esses dois pilares? Saber inglês e saber usar o seu inglês na prova.
que eu vou fazer aqui com você hoje? Eu vou te ensinar a cuidar desses pilares, tá? Vou te mostrar como que você vai criar ali dentro da sua rotina mecanismos para você poder cuidar desses pilares, para você poder cuidar do seu saber inglês e para você cuidar do seu saber aplicar o inglês na hora do teste, tá? Olha, eu falo, e depois que comecei a tentar falar mais do que estudando, senti que estou começando a melhorar. E é por aí mesmo, tá? Porque quando você começa a usar o idioma, as coisas começam a fluir, né? Parece que não faz sentido, né? Eu vou parar de estudar e vou melhorar. Mas é isso mesmo. Olha aqui comigo. Se eu comprar uma. Eu gosto muito dessa analogia. Eu gosto muito dessa analogia. Se eu comprar uma ferramenta nova, que venha com um manual de instruções, ou um carro, não precisa nem pegar uma ferramenta, um carro. Você comprou o carro. Todo mundo lê manual do carro? Você já leu o manual do seu carro inteiro? Não, né? Provavelmente não, mas você sabe dirigindo, sabe? Quando você compra um carro, se eu passar o tempo todo ali, ler o manual de cabo a rabo, eu li o manual do carro inteiro, eu sei dirigir? Não, necessariamente. Eu sei como que um carro funciona. Saber dirigir é outra coisa. É outra coisa. E é isso que eu vou fazer aqui com você hoje, tá? Te ensinar como que você vai cuidar desses dois pilares para você conseguir alcançar a nota que você quer no teste, independentemente do seu nível de inglês, tá? Eu vou te mostrar aqui o que que você vai fazer se você estiver no básico, se estiver no intermediário, se você estiver no avançado, beleza? Cláudio Filho, quais são as etapas e estruturas de uma prova do IELTS? Ó, o teste do IELTS, ele analisa suas 4 habilidades, tá? O listening, o reading, o writing e o speaking. Em cada uma delas, você vai ter uma estrutura diferente, tá? Você vai ser analisado de forma diferente, tá? Vou só dar uma pincelada aqui, porque não é esse o propósito da aula aqui hoje, não. Vou te ensinar a cuidar da estrutura, tá? O teste do listening, você vai ter que responder a questões enquanto um áudio toca. E aí você vai ficar ali respondendo as questões enquanto você está ouvindo o áudio. No teste do reading, você vai encontrar respostas nos textos que eles vão te dar. No teste do writing, você vai ter que escrever 2 textos para eles. E no teste do speaking, é uma entrevista com o examinador que você vai ter que responder questões. Beleza? Isso a gente vai ver mais para frente, na hora que eu for falar lá do pilar de saber usar o inglês na hora da prova. Aguenta aí, beleza? Então tá. Por que você tem que cuidar dos 2 pilares? Por que você tem que dar uma atenção para eles? Que você tem que dedicar um tempo cuidando dos 2 pilares? A resposta aqui é muito simples. Se você não cuidar dos 2 pilares, o seu inglês ele vai ficar manco. Ele vai ficar mais fraco de um lado, tá? Ele vai ficar menos potente de um lado. E aí vai ficar muito mais difícil de você alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, tá? Pode ter inglês avançado. Se você não cuidar dos 2 pilares, você não vai alcançar sua nota do teste do IELTS ou não vai alcançar com a mesma facilidade ou com a mesma rapidez que você poderia. Às vezes você até consegue, mas você vai levar muito mais tempo, ou você vai ter que repetir o teste várias vezes. Então, independentemente do seu nível, para você atingir a nota que você quer no teste do IELTS, você precisa cuidar dos 2 pilares. E aí é isso que eu vou te mostrar aqui. O benefício de você cuidar dos 2 pilares é o seguinte não, né? É o seguinte, quando você trabalha os 2 pilares, o que acontece? O seu inglês geral, ele melhora ao mesmo tempo que a sua capacidade de usar o inglês na prova também. Lembra que eu sempre falo com você, não sei se já me viu falando isso em outras aulas, estudar inglês geral não melhora suas habilidades para fazer a prova do IELTS, mas estudar para o IELTS melhora o seu inglês geral. Quem já me viu falando isso aqui? Quando você cuida dos 2 pilares, da forma que eu vou te falar aqui, o seu inglês melhora e, ao mesmo tempo, as suas habilidades para usar o inglês na hora da prova também melhoram. Você vai ficando cada vez mais preciso e cada vez mais poderoso ao aplicar as técnicas que você precisa em cada parte do teste, tá? Então, esse é um benefício que ele não só melhora o seu inglês geral, mas ele também potencializa a sua capacidade na hora do teste do IELTS, tá? E como que eu percebi isso, né? Isso aqui quando eu comecei lá a me preparar para o teste do IELTS. Eu percebi que eu, como a maioria de vocês, tinha passado a vida ali estudando inglês. Quando eu falo estudar inglês, é inglês de escola, tá, gente? Estudava inglês na escola, mas estava sempre em contato ali. Eu tinha ali um nível intermediário, vai. E aí eu falei, beleza, vou lá fazer o IELTS. Pum, não é assim. Percebi muito rápido que para conseguir a nota que eu queria no IELTS, eu não ia bastar só saber inglês.
Não era só saber inglês, eu precisava saber usar o inglês que eu tinha na hora da prova, que a hora da prova eu tenho que atingir os parâmetros da prova. O teste do IELTS não está só testando o seu inglês, ele está testando se você sabe fazer o IELTS, tá? Então tá, eu espero que você já tenha percebido que na hora que você vai para o IELTS, tem muito mais coisas para você olhar do que simplesmente falar, eu já sei inglês, vou fazer a prova, beleza? E aí eu vou aqui falar com você algumas coisas aqui, antes de eu te mostrar como você vai cuidar dos 2 pilares. Essas coisas que eu quero falar é o seguinte, é o que eu mais vejo as pessoas errando, tá? O que eu mais vejo as pessoas errando na hora de tentar trabalhar os 2 pilares. O que elas fazem? O pior erro é elas tentarem cuidar primeiro de um pilar para depois cuidar do outro. Talvez você mesmo já tenha falado disso. Fala assim, eu vou primeiro estudar inglês, depois eu vou lá e dedico para o IELTS. Você já pensou isso? Me fala aqui. Vai, seja sincero aqui. Fala na live aqui comigo. Fala e falou assim, cara, você abriu minha mente. Pois é, talvez você não estivesse... É num ponto cego que você não estava vendo isso, né? Talvez você já tenha falado isso aqui que eu te falei, primeiro eu vou melhorar meu inglês, depois eu preocupo com IELTS. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Só que quando você só cuida de um pilar, você não vai conseguir cuidar do outro. Você tem que, quer dizer, cuidar de um pilar não melhora o outro. É isso que eu estou querendo te dizer. Você tem que cuidar dos 2 pilares. Porque senão o que acontece? Se você só cuida do pilar de saber inglês, tá? Vou te mostrar como você vai fazer aqui. Mas se você cuidar só desse pilar, de só saber inglês, seu inglês geral vai melhorar ali, você vai atingir o nível, talvez você chegue até no avançado, mas isso não é garantia de que você vai saber usar o seu inglês na hora da prova do IELTS, entende? Você precisa dar atenção para o pilar de saber usar o seu inglês na hora do IELTS. Do contrário, também é verdade. Se você só fica ali tentando fazer a prova e tentando descobrir como que a prova funciona, tentando descobrir o que você tem que fazer na hora da prova, talvez você vai até desenvolver ali uma compreensão do que fazer. Só que vai chegar na hora do teste e você não vai ter inglês para usar na prova, entende? Então, os 2 cenários são indesejáveis. Você não quer nem saber inglês e não saber utilizar na hora da prova, e você também não quer saber o que fazer na hora da prova, mas não tem inglês para utilizar. Faz sentido para você até aqui o que eu estou falando? E aí o seguinte, as técnicas que você precisa aplicar na hora da prova, você vai precisar de ter inglês para usar na hora da prova. Óbvio, é um teste de inglês, não adianta você ir lá para o teste zerado. Por isso que eu estou te falando, você tem que melhorar o seu inglês e aplicar as técnicas que você precisa aplicar na hora da prova. Simon, mas você não fala que o importante não é o nível de inglês, é aplicar as técnicas? Sim, mas você tem que ter inglês para usar, não seja inocente. Você vai fazer um teste de inglês, né? Você vai fazer um teste de proficiência. Então, tenha sempre essa noção que o que vai determinar a sua nota na prova, se você vai alcançar ou não sua nota na prova, não é só o seu nível de inglês. É se você sabe utilizar o seu inglês na hora do teste, aplicando foi demais, né? Aplicando técnicas que vão te fazer alcançar os parâmetros do teste. E isso tem que estar muito claro na sua mente, beleza? Do contrário, você vai ficar com uma maioria das pessoas que já vão lá, assumem, né? Elas falam, eu já sei inglês, vou lá fazer o teste. Pode ir. É muito raro a pessoa que só sabe inglês vai lá, faz o teste e passa. É muito raro, é muito raro. Na maioria das vezes, você vai repetir o teste mais de uma vez, se você não se preparar da forma que você consiga atingir os parâmetros que o seu examinador quer que você atinja, tá? Muito bem, então vamos lá, vou mostrar aqui para você como que você vai cuidar dos 2 pilares. Eu vou dividir aqui em 2 etapas, vou dividir aqui em 2 níveis, para você que está no básico, e depois eu vou falar o que você vai fazer para você que está no intermediário ou avançado. Combinado até aqui? Vou mostrar para você. Se você está anotando aí, já vá anotando que isso aqui já vai te dar uma clareza do que você vai fazer durante a sua preparação aí. Coloca aí primeiro. Se você está no básico. Se você está no básico, você tem que desenvolver uma rotina básica. Não adianta você, no básico, querer ter uma rotina de uma pessoa que está no avançado. Eu quero uma rotina que vai abordar todas as habilidades da prova e eu vou aprender todas as técnicas.
Você não precisa de uma rotina complexa neste momento. O que você precisa é de uma rotina que você consiga executar. Quantas vezes aqui você já tentou criar uma rotina de inglês e não conseguiu seguir? Quantas vezes você já tentou criar uma rotina para você estudar para o IELTS e não conseguiu? Muito provavelmente é porque você tentou abranger tudo que você tinha que fazer na hora do teste. Se você está no básico, o que você precisa é de uma rotina que você consiga seguir. Primeiro a gente desenvolve a habilidade de fazer atividade. Depois a gente melhora. Tá? Primeiro você vai atingir ali a constância em praticar. Ok, eu já consigo praticar isso aqui com constância, venho fazendo aqui há um tempo já. Agora eu vou pensar em melhorar a minha rotina. No início, é isso que você precisa. Uma rotina que você consiga seguir. Tem até a aula lá que eu te ensino a criar uma rotina. Acho que foi essa semana ou semana passada que eu fiz. A aula que eu te ensino a criar uma rotina que você consiga seguir, tá? E aí, vamos lá. Essa rotina, para quem está no básico, que é esse primeiro nível que eu estou falando aqui, eu vou falar depois o nível de quem tiver lá no avançado. Essa primeira rotina de quem está no básico, ela é uma rotina que tem menos tempo, ela é uma rotina mais compacta. Para quê? Para você conseguir realizar ela. Então, ela não vai contemplar várias coisas aqui. Ela é uma rotina básica, tá? Para você seguir e progredir. Eu quero que você não faça o erro de tentar, não, eu consigo, vou lá para a rotina avançada já. Não faça isso. Eu tô aqui te dando a orientação, a direção, o direcionamento. Comece pela rotina básica, se você está no básico, para você cumprir ela. Conseguiu cumprir sua rotina básica? Agora a gente vai passar para outra rotina, tá? Vamos trabalhar com a rotina que você consegue cumprir, beleza? E aí, o que você vai fazer? Na sua rotina que você vai criar, eu te ensinei lá na aula como é que cria, você vai cuidar da sua base com ênfase em duas coisas. Com ênfase em duas habilidades. Anota aí. Na sua rotina básica, para você que está aqui no nível básico, eu vou falar mais para frente, quem está no nível intermediário avançado. Na sua rotina básica, você tem que focar em duas habilidades: listening e reading. Por que você tem que fazer isso? O listening e o reading, eles são as habilidades dominantes do idioma. O que é isso, Simon? As habilidades dominantes? São as habilidades que comandam as outras habilidades. Que outras habilidades? O seu writing e o speaking. Se você não trabalhar o seu listening e o seu reading, o seu writing e o seu speaking não vão melhorar. Escuta isso aqui que eu estou te falando. Você pode passar o resto da sua vida praticando o seu speaking, falando todo dia e escrevendo todo dia. Enquanto você não melhorar o seu listening e o seu reading, seu writing e seu speaking vão ficar no mesmo nível para sempre. E pensa aí, tem certeza que você deve conhecer uma pessoa que até fala inglês ou até sabe inglês, mas está sempre no mesmo nível. Muito provavelmente essa pessoa não cuida das habilidades dominantes. Pensa aqui comigo e responde. Eu quero que você me responda isso aqui na live. Você conhece alguém que sabe falar inglês, que fala bem, que fala inglês bem, mas que não consiga entender muito mais? Pensa aí. Ou então, você consegue alguém que sabe escrever inglês muito bem, mas que não consiga ler muito mais? Pensa e me responde. Você conhece alguém assim? Que sabe escrever muito bem, mas que não consegue ler. Ou alguém que sabe falar muito bem, mas que não entende. Você não conhece. Simplesmente porque não existe. Isso é o que eu chamo de teoria da trava. É a teoria que eu dei o nome para ela, porque o listening e o reading, eles são travas para as outras habilidades. Enquanto você não cria espaço, elas não vão melhorar. Se o seu listening e o seu reading ficar sempre no mesmo nível, se você não cuidar da sua base, você pode fazer speaking, pode fazer writing, vai estar sempre aqui, ó, batendo no limite. Você tem que criar espaço para você poder desenvolver. Faz sentido aqui para você o que eu estou falando? Então, na sua rotina básica, você tem que contemplar listening e reading. É a base. Você tem que cuidar da sua base, tá? Nesse momento, é isso que você vai fazer. Ah, Simon, como que eu faço o listening e o reading? Aí você vai ter que assistir a aula que eu gravei lá. Acho que ela tá ali fixada no feed, tá lá no YouTube também. A aula sobre a técnica do bombardeio e do resgate. Na hora que você for praticar o listening e que você for praticar o reading, a sua leitura e o seu listening, sua capacidade de ouvir,
você vai aplicar a técnica do bombardeio e a técnica do resgate, da forma que eu falo lá para você poder aplicar. Vai ficar exposto ali com o idioma daquele jeito lá. Beleza? Então tá. Ainda na rotina básica aqui, eventualmente você vai ter que começar a trabalhar o writing e o speaking, tá? Eventualmente você vai ter que começar a praticar a sua capacidade de escrever e a praticar a sua habilidade de falar, tá? Isso vai ter que começar a escrever, que vai ter que começar a acontecer. Você já tem que colocar aí para você. Então, o seu foco, se você está na rotina básica, que é essa rotina aqui mais simples, você vai focar em listening e reading. Eventualmente, você vai começar a praticar o writing e o speaking na modalidade livre. O que é modalidade livre? Quando eu falo para você praticar o writing e o speaking na modalidade livre, eu estou querendo dizer que você vai simplesmente escrever de forma livre e você vai falar de forma livre. Como assim, Simon? Escrever de forma livre. Você está lá praticando o seu listening todo dia e o seu reading todo dia. Deveria estar. Aí você ouviu um episódio de podcast, por exemplo. Você vai pegar e vai fazer um resumo do que você ouviu. Você lê um capítulo do livro, você vai pegar e vai escrever um resumo do que você viu. Ou então, na hora que você vai praticar o seu speaking, você vai falar para você mesmo no início, tá? Você vai falar aquilo que aconteceu no podcast, você vai falar aquilo que aconteceu no capítulo do livro que você leu. Nesse momento do writing livre, quando chegar a hora de você praticar ele, eu não quero que você preocupe com gramática, com o número de palavras, com o número de parágrafo, nada. Por isso que chama writing livre. Você tem apenas que escrever, só. Para quê? Para você desenvolver um conforto ali escrevendo inglês. A maioria das pessoas que tomam pau no teste do writing, lá no IELTS, não é porque elas não sabem inglês, é porque elas não estão acostumadas a escrever. Pensa aqui, qual foi a última vez na sua vida que você fez uma redação? Provavelmente tem muito tempo, entende? Então a gente tem que praticar essa habilidade para você estar confortável com isso, beleza? E aí eu vou falar aqui o que você vai fazer. Fala, estou praticando bastante essas suas técnicas já, estou ouvindo bastante rádio, podcast em inglês, lendo bastante conteúdo em inglês. É esse o caminho, é esse o caminho. Tem muito mais coisa para fazer, você vai ver aqui, eu vou colocar aqui para você na rotina, mas você já está na frente de muita gente. E quando eu falo estar na frente de muita gente, não é em termos de competição, porque no IELTS você não está concorrendo com ninguém, né? Você está concorrendo com você mesmo. Eu estou querendo dizer que você está fazendo o que a maioria não faz, tá? Vamos lá. E aí você tá lá focando na sua base, listening e reading. Aí, eventualmente, você vai começar a praticar o writing e o speaking. E aí, eventualmente, depois disso, você vai incluir o treino com técnicas de prova. Como que você vai fazer isso, Simon? Você vai praticar com as pessoas que já sabem as técnicas da prova, tá? E aí você vai ali focando o seu raciocínio, focando o seu nível de inglês para a prova do IELTS, beleza? Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo dessa rotina básica. Daqui a pouco eu vou falar a rotina do intermediário e do avançado. Presta atenção. Se você tá ali no básico com essa rotina aqui, que eu te falei, você vai segunda a sexta, anota aí que eu coloquei ali para você. Ó. De segunda a sexta você vai cuidar da sua base, com o bombardeio e o resgate de listening e reading. Com o bombardeio de listening e reading. Segunda a sexta, bombardeio, listening, reading. Todo dia. Todo dia. Segunda a sexta, você vai fazer o bombardeio de listening e reading. Sábado e domingo, você vai fazer o resgate de listening e reading. Você vai aplicar a técnica lá do resgate para você poder resgatar as palavras, o vocabulário que você não entendeu, tá? Usando a técnica lá do resgate. Sábado e domingo. Beleza? Depois que você passar 90 dias fazendo isso, você vai começar a fazer o writing e speaking na modalidade livre, daquela forma que eu te expliquei. Então você vai passar ali, tô começando agora minha preparação, tô no nível básico. Vai falar, 90 dias você vai ficar, segunda a sexta, bombardeio de listening e reading. Sábado e domingo, resgate. Segunda a sexta, bombardeio de listening. Sábado e domingo, resgate. É isso que você vai fazer. Não tem nada muito complexo aqui na sua rotina. É simples, mas não é fácil. Você tem que fazer, tá? Depois de 90 dias, você vai começar a praticar o writing e speaking na modalidade livre da forma que eu estava te falando. E depois de 30 dias, ou seja, você vai esperar 3 meses, 90 dias,
para começar a praticar o writing e o speaking ali na modalidade livre. Depois disso, mais 30 dias, você vai começar a praticar as técnicas com quem já sabe, tá? Você vai fazer essa prática das técnicas aí com as pessoas que já sabem aplicar as técnicas, tá? E aí você vai manter isso até você chegar no nível intermediário. Simon, como que eu sei que eu vou chegar no nível intermediário? Já te falei, até lá dentro do IMC, né, na planilha que eu dou para vocês, que eu falo o que você faz desde o primeiro dia até o dia de sua prova, lá tem os níveis para você, tá? Quando você atinge ali umas 350 horas, e isso tudo é contabilizado lá, quando você atinge umas 350 horas, aí você já está no nível intermediário. Aí é a hora de você trocar para essa outra rotina aqui que eu vou te dar, tá? Beleza, anotaram aí, né? Agora eu vou passar para a rotina de quem está no intermediário e no avançado. Presta atenção. Jefferson, professor, faço Anki todos os dias, mais aulas de listening. O Anki, ele já é o resgate, né? O Anki já é para você fazer o resgate, especialmente do reading. Ele pode estar todo dia, não tem problema nenhum, desde que sua rotina já esteja um pouco mais avançada. O que é isso? Você já consegue seguir a sua rotina sem problema nenhum. Aí é beleza você ir incrementando ela, tá? Tá tudo certo. Bem, eu vou falar para você aqui agora o que você vai fazer para cuidar da sua base, o que você vai fazer para cuidar dos dois pilares, se você estiver no nível intermediário ou avançado, ou quando você chegar nesse nível, tá? O nível intermediário, o nível avançado, ele já tem uma rotina um pouco mais completa. O que significa isso? Ela leva um pouco mais de tempo para ser feita, porque ela tem que abranger mais coisas, ela é mais profunda. Não dá para você permanecer fazendo uma rotina simples, querendo atingir um resultado mais avançado. Faz sentido aqui para você? É aquela frase lá. Não dá para você ficar fazendo a mesma coisa todo dia, esperando um resultado diferente. Se você está fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo tipo de resultado, tá? Então, essa parte que eu vou passar aqui agora para você da rotina é do intermediário e do avançado. Presta atenção. Primeira coisa, cuidar da base. Isso é inegociável, não tem conversa. Você tem que cuidar da sua base. Listening e reading. Lembra que eu falei lá da teoria da trava? O listening e o reading, eles são travas para o seu writing e para o seu speaking? Pois é, você tem sempre que estar melhorando e aumentando o nível do seu listening e do seu reading, para você criar espaço para melhorar o seu writing e o seu speaking, beleza? Então, isso é inegociável. Na sua rotina aqui de intermediário avançado, também vai ter o cuidado com a base, tá? Sempre. A base é a base, gente. Vocês têm que sempre cuidar da base. O que você vai fazer aqui é adicionar a transcrição. O que é isso, Simon? Você vai... Peraí, deixa eu só clicar esse negócio aqui. Aí. Você vai passar a fazer exercícios de transcrição do listening, tá? Para você poder começar a pegar a habilidade de escrever ao mesmo tempo que você está ouvindo. Pegar a habilidade de entender o que está sendo falado e colocar a informação no papel, que é exatamente o que você vai fazer lá na prova do IELTS, tá? Se você não sabe, no teste do listening, enquanto o áudio está tocando, você tem que, ao mesmo tempo, ouvir o áudio, ler as questões, entender o que está sendo falado e decidir qual é a resposta que você vai escrever. Então, isso você tem que fazer durante o seu teste do listening. Quando você está nessa rotina aqui de intermediário avançado, durante o seu cuidado com a base ali, você vai adicionar a transcrição, o exercício de transcrição. O que é o exercício de transcrição? Já expliquei isso em outras aulas, eu explico isso lá dentro do IMC um pouco mais aprofundado, mas o que você vai fazer? Só para não te deixar sem um rumo aqui. A transcrição é você vai tocar um pedaço pequeno do áudio, pausar e vai escrever, vai pegar um papel, você vai escrever o que você ouviu, tá? Isso é a transcrição. Toca mais um pedaço, pausa, escreve o que você ouviu ali. Cláudio Filho, sinistro isso aí, hein? Pois é um negócio assim, absurdo, né? Quando eu falo de preparação do IELTS, você tem que praticar exatamente o que você vai fazer no seu teste, né? O problema é que a pessoa ou só quer praticar o que tem que fazer no teste, ou só quer estudar inglês geral, não cuida dos dois pilares, tá? Então isso é muito importante. Beleza. E aí você vai cuidar da base, o listening e o reading, e adicionar a transcrição, tá? Beleza. Outra coisa que você tem que tomar, tem que ter atenção aqui. Você vai cuidar do seu writing e speaking, mas aqui já na rotina intermediário, você já vai começar a incluir não só o writing livre e o speaking livre, mas
específico de prova. Você vai começar a preparar já com o material de prova. O que é o material de prova? Usando questões que caem na prova. Você vai começar a escrever dentro da estrutura do teste, tá? Aí você já está um pouco mais avançado, beleza? Hoje, Canadá, eu faço isso, minha cabeça fica doendo depois disso. É normal? É normal, tá? É normal. Principalmente o exercício de transcrição, né, que você deve estar falando, eu acredito. Ele força muito mesmo. Ele força muito. Mas ele rende muito mais benefícios para você, tá? Pensa aqui comigo. Na hora do seu teste do IELTS, do listening, você tem que ouvir o que eles estão falando, ler a questão, entender o que é a pergunta e ainda escrever. 4 coisas você tem que fazer ao mesmo tempo. E o que você está fazendo enquanto você pratica a transcrição? Ouvir o áudio, entender o que eles estão falando, decidir o que você vai escrever e escrever. Exatamente a mesma coisa. Então, assim, a questão é que o exercício de transcrição, ele é quebrado em pedaços, então ele fica realizável para você. Eu até falei, teve uma aula que eu fiz aí para trás que era como treinar algo muito difícil. Como deixar algo difícil fácil. E aí eu fui lá e te ensinei o que você ia fazer. Beleza, vamos lá. Aí que, ó, você vai cuidar da base, adicionando a transcrição ali, listening e reading, adicionando a transcrição. Depois você vai aqui trabalhar o writing e speaking, tanto o livre quanto o específico de prova, você já vai entrar. E aí você vai começar a treinar as técnicas com as pessoas que sabem as técnicas. Isso aqui não dá para você sair fora disso. Não dá para você sair fora disso. Se você quer ser uma pessoa que sabe aplicar técnicas na hora do teste do IELTS, você tem que estar com as pessoas que sabem aplicar técnicas na hora do IELTS. Essa é a melhor forma de você fazer algo muito difícil se tornar fácil. Esteja com as pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. Vê se faz sentido para você. Esteja com as pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer. Você vai ser praticamente arrastado com elas. Não tem como você não fazer. É o poder do grupo. A gente falou isso ontem na live, que eu estava entrevistando a Angélica, né, uma faixa preta. Aluno faixa preta são aqueles alunos que atingem além do 7 no IELTS, né? E aí ela estava falando muito do treino dela com o grupo da turma dela. Que ela falou, é o poder do grupo. Aquilo te arrasta. Não tem como você não fazer. Entende? Ou você quer se juntar com pessoas que não estão preocupadas com IELTS. O que vai acontecer? Elas vão te arrastar para onde você não está preocupado com IELTS. Se você quer atingir um ponto específico, você tem que estar com quem já está na busca daquele ponto específico. Preferencialmente com quem até já está lá. Entende? Isso vai te arrastando, tá? Dizem que o meio influencia. É isso, é isso. Beleza. E aí eu vou te dar aqui um outro exemplo do que você vai fazer. Já te falei o que você vai cuidar aqui na rotina do intermediário avançado, e eu vou te dar um exemplo. Olha lá, segunda a sexta. O que você vai fazer de segunda a sexta? Você vai cuidar da base com bombardeio e resgate de listening e reading. Lembra que lá na rotina básica, o resgate você só fazia no final de semana? Aqui, na rotina intermediária avançada, você vai fazer o bombardeio e o resgate durante a semana, tá? Não tem saída, beleza? Sábado e domingo, você vai intensificar o bombardeio. Intensificar o bombardeio. O que é bombardeio, Simon? Pelo amor de Deus! Bombardeio, se você não assistiu a aula lá do listening, que eu te ensino a aplicar a técnica do bombardeio, é você ficar exposto ao idioma. Você tá ali, ó, ouvindo, lendo. É bombardear o seu cérebro, tá? E aí tem um jeito de fazer isso, tá? Não é de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Não é tão simples assim igual eu tô te falando. Tô dizendo o que é. Pra você saber como fazer, você vai ter que ir lá assistir a aula, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui explicando para você e não falando desse tema de hoje, tá? Então, segunda a sexta, você vai cuidar da sua base listening e reading, fazendo bombardeio e resgate. O resgate do vocabulário que você foi aprendendo ali. Sábado e domingo, você vai intensificar o bombardeio. O que é isso? Você vai intensificar a sua exposição ao idioma. Você vai ouvir mais podcast, você vai assistir mais série, vai ler mais, você vai intensificar o seu bombardeio. Beleza? Você vai ficar 30 dias fazendo isso. Depois dos 30 dias, você vai tocar o writing e o speaking ali. Vai começar a fazer o writing e o speaking, tá? De forma específica. Pode continuar fazendo o livre, não tem problema nenhum. Mas você tem que começar a incluir o writing e o speaking específicos de prova, treinando com quem já está treinando para a prova. Beleza? E aí você vai manter isso aí. Deixa eu ver ali, Giovana.
Teacher, você disponibiliza algum material ou sabe algum site com questões do IELTS para praticar? Parabéns pelo trabalho, estão comprometidos em ensinar. Giovana, seguinte, lá dentro eu não sei se você é aluna já, né? Acho que não, pela sua pergunta. Porque lá dentro do IMC, tem lá são mais 70 questões do teste do IELTS lá para você poder praticar, tá? E aí, o que que acontece? Se você for praticar, for procurar na internet, você vai achar aí trocentos sites com questões de IELTS. O que que é o problema? O problema é que talvez não são fontes confiáveis e talvez você só vai ficar ali tentando resolver questão. Não é assim que se prepara para o IELTS, tá? Resolver questão para o IELTS é bom? É excelente se você estiver aplicando as técnicas para fazer a questão. Coloca uma coisa na sua cabeça, ó, a gente não faz simulado para atingir nota. A gente faz simulado para praticar a técnica. É para isso. Então não adianta você ir lá e buscar questões de IELTS na internet para praticar se você não sabe a técnica que você tem que aplicar para resolver aquela questão. Faz sentido para você aqui? Do contrário, você vai ficar com a maioria que só fica aí tentando resolver questão atrás de questão, sem técnica. Se você não sabe a técnica, não é tão proveitoso você ficar resolvendo questões. Você tem que usar as questões para você aplicar a técnica, treinar a técnica na hora de resolver as questões. Beleza? Deixa eu ver aqui. Acompanhando desde ontem. Muito bem. Mini ACS. Quando vai iniciar a nova turma? A turma vai abrir dia 12 de setembro, depois da semana do IELTS, tá? Primeiro, eu quero que você participe da semana do IELTS para você poder ver os primeiros passos de como você vai conseguir passar no teste mesmo sem ter o inglês avançado. Aí depois eu vou abrir a turma, dia 12 de setembro, beleza? Mas pode ficar tranquilo que durante a semana eu falo com vocês lá. Muito bem, vamos lá. E aí, o que você vai fazer? Eu mostrei aqui. O que você vai fazer se você estiver na rotina básico e o que você vai fazer se você estiver na rotina intermediária ou avançada. E aí, quanto tempo você deve dedicar para cada pilar? O pilar de melhorar o seu inglês e o pilar de melhorar a habilidade de aplicar o inglês na hora da prova. Vamos lá. Aqui é que vem. Deixa eu beber uma água aqui. O que você vai fazer? Seguinte, na rotina básica, se você estiver lá no básico, vou começar agora, sabe? Estou no básico. Dá para preparar para o IELTS? Você já devia estar se preparando para o IELTS, certeza absoluta. Se você estiver no básico, a sua rotina tem que ser 7 horas por semana no mínimo. No mínimo. Ah, Simon, mas eu não tenho 7 horas por semana. Você vai ter que dar um jeito de ter. Você vai ter que dar um jeito de acordar meia hora mais cedo e acordar meia hora mais tarde. E dormir meia hora mais tarde. Acordar meia hora mais tarde, não. Acordar meia hora mais cedo e dormir meia hora mais tarde. Ah, mas eu vou ficar cansado. É assim mesmo. Como que você acha? Você tem aí toda a sua vida já estruturada e você quer atingir uma coisa diferente na sua vida. Como que você acha que você vai atingir uma coisa diferente na sua vida fazendo o que você faz todo santo dia? Isso não vai acontecer. Vai ficar cansado? Sim. Faz parte do processo. Você vai ter que esforçar além da barreira do comum. Não estou falando que você vai ter que fazer algo impossível, um esforço extraordinário. Não. Eu estou te dizendo que você vai ter que forçar um pouco mais os seus limites normais do dia a dia. É você deixar de mexer no celular meia hora para você poder ouvir um episódio de podcast. É você deixar de mexer no celular ou de ver uma televisão meia hora para você ler meia hora de livro. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Tá tudo bem. Do contrário, você não quer de verdade passar no teste do IELTS. Entende? Então, a rotina básica, 7 horas por semana, pelo menos, no mínimo. Sendo que, presta atenção, sendo que dessas 7 horas, 5 você tem que dedicar cuidando da base. Anota isso aí. Das 7 horas que você tem que fazer pelo menos durante a semana, se você estiver no básico, 5 tem que ser dedicada para sua base. Pegou isso aí? Se você tiver a rotina lá mais completa, rotina já no intermediário avançado, você vai dobrar. Isso aqui vão ser 14 horas por semana, tá? E, gente, isso aqui é mínimo. 14 horas por semana. Sendo que 10 dessas 14 horas são dedicadas à sua base. A sua base, ela não pode ser descuidada nunca. Preste atenção no que eu vou te falar. Você quer fazer o teste do IELTS. Você vai lá, passou no teste do IELTS. Beleza. Depois disso, você vai mudar para o país que você está se preparando para ir, não é?
Você vai precisar do inglês lá. Eu tô te ajudando aqui a passar no teste do IELTS, mas isso que eu tô fazendo com você de construir a sua base vai ser para sua vida toda. Porque você vai precisar do inglês na hora que você chegar lá no país, entende? A sua base não é para ser descuidada nunca. Então, ó, rotina simples, a rotina básica, 7 horas por semana no mínimo, sendo que dessas, 5 são para cuidar de sua base. Rotina intermediária avançada, no mínimo 14 horas por semana, sendo que 10 é cuidando da base. Beleza? Aí o que você vai fazer? Quando você chega na reta final, o que é reta final? Eu, Simon, considero que a reta final são os 90 últimos dias da sua prova, antes da sua prova, tá? Tá faltando 90 dias para sua prova, você já tá na reta final. Nessa reta final, metade do seu tempo vai ser dedicado para simulados. Olha a diferença. Metade do seu tempo na reta final vai ser dedicado para simulado. Para quê? Simulado você não faz para alcançar a nota. Simulado você faz para treinar a aplicação das técnicas. Eu falei isso lá, teve uma aula que eu fiz, acho que foi essa semana, ou semana passada, de como praticar simulados para o IELTS. Essa aula é importantíssima. Você vai não só resolver as questões, mas com o propósito, é um treino. O que é treino? Treino é repetição com intenção. Você tem a intenção ali de praticar as técnicas que você vai ter que aplicar na prova. Só resolver simulado não resolve. Você tem que fazer o simulado para praticar a técnica que você vai utilizar na hora da prova, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas aqui que eu vou empolgando aqui, né? Falta poucas coisas pra gente terminar aqui. Deixa eu ver aqui. João, a turma que vai abrir será em que horário? João, geralmente eu abro a turma, as turmas do IMC, né? Quando eu abro bem cedo, às 6 horas da manhã, geralmente, para que os primeiros ali, os bem comprometidos, eles ganhem os bônus que eu dou, tá? Eu vou falar isso com vocês ainda mais pra frente, mas os primeiros, eles sempre têm os bônus especiais, só que os primeiros acaba assim, né? Muito bem, vamos lá. Luan Desbordoni, boa tarde. Tem que ter o inglês avançado para fazer parte do curso? Luan, né? Acho que eu falei seu nome certo. Não, tá? Não. O que eu faço com o IMC, que é o IELTS Masterclass, é te ajudar a passar no teste do IELTS com a nota que você quer, mesmo que você não tenha inglês avançado. Você não precisa ter. Ah, sabe, mas eu tô no básico. Beleza, pode vir. Pode vir. Tem muita gente que entra no básico. Inclusive, semana passada eu estava conversando com um aluno meu que ele entrou no nível zero redondo. Zero. Ele entrou no zero. E em 9 meses, ele já tá tirando 7 no IELTS. 9 meses. E não sou eu que tô falando da minha boca pra fora, não. Ele já fez o teste. Ele fez 2 vezes. Na primeira vez, faltou meio ponto, ele tirou 6,5 no reading, e na segunda vez ele tirou 6,5 no writing. Ele quer 7 em tudo. Então ele já está nesse nível. 9 meses. 9 meses. E eu tô falando aqui essa questão do tempo da rotina, né? Eu falei que 14 horas se você tiver no intermediário, né? São 2 horas por semana. Foi exatamente o que ele falou comigo que ele fez, de 2 a 3 horas. Ele não fez nada absurdo, estudar 8 horas por dia. Ele falou, Simon, eu fiz o que você falou com consistência. Eu não estudava 8 horas por dia, porque eu trabalho. Eu só chegava em casa de noite, presta atenção nisso. Ele só chegava em casa de noite. E aí ele estudava 2 horas, 2 a 3 horas, todo santo dia. É a consistência que traz seu resultado. O que determina, Luan, você perguntou aí do nível, o que determina se você vai passar no teste do IELTS não é o seu nível de inglês, não. É se você está fazendo as atividades que você tem que fazer. Entende? É fazer o que tem que ser feito. Exatamente isso. Não tem outra forma de dizer, tá? Deixa eu ver ali. Jeff, estou fazendo um total de 2 horas, professor, me esforçando muito. Isso aí. Parabéns. É esse o caminho, cara. É a consistência. Consistência. Tem isso na cabeça. Eu tô cansado hoje. Foda-se, eu vou fazer cansado. Faz cansado. Nossa, eu tô quase dormindo. Faz quase dormindo. Na hora que você dormir, você para. Mas eu vou ficar muito cansado, eu tenho que acordar amanhã. Cara, é assim mesmo. Parabéns pra você, tá? Indo além do comum. E quando eu falei além do comum, não é você ser extraordinário, fazer algo absurdo, 10 horas por dia. Não. É você passar a barreira do que você tá acostumado. Parabéns pra você, viu? Raíssa. Loruan Raíssa. Acho que eu falei o nome certo. Desculpa se eu falei errado. Você arrasa. Obrigado. Para conseguir algo novo, tem que fazer algo novo. Exatamente. É aquela frase, né? Se você quer chegar onde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. Ponto. Jefferson, ricas informações. Muito obrigado, professor. De nada.
formações de ouro, eu quero fazer o IELTS em março próximo ano. Seria interessante entrar nessa turma? Se você vai fazer em março do próximo ano, são que, ó, a gente está em setembro praticamente, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses. Se eu fosse você, eu entraria nessa turma. Não é se seria interessante, é com certeza não só interessante, como necessário, porque você vai ter que passar um tempo. Eu falo que são 3 etapas durante a sua preparação: a etapa de preparar, a etapa de executar e a etapa de reta final. O que é isso? A etapa de preparar é a etapa onde você vai aprender as técnicas que você tem que aplicar na hora do curso, na hora da prova, né? Você vai aprender lá dentro do curso, vai aprender as técnicas que você vai ter que aplicar na hora da prova. A etapa de execução é a etapa onde você vai praticar tudo que eu te falo para fazer do jeito que eu te falo. Como que você vai fazer a sua exposição guiada ao idioma, como que você vai aplicar as técnicas, como que você vai praticar, é a sua preparação. E a reta final são os 90 dias antes da sua prova. Aí é diferente, tem outras coisas para você fazer, tá? Então, assim, eu certamente entraria nessa turma, tá? Não tem nada de muito cedo, não. Já tá na hora, tá? Carol Alves, Carolina, na hora do bombardeio do listening, eu vou pausando para anotar o que não entendi, ou é melhor ouvir novamente na hora do resgate e buscando o sign, o significado, né? Sign. Carolina, pensa aqui comigo, vocês. Existe um motivo para eu dar esse nome de técnica do bombardeio. Pensa aqui, ó, você tá lá na guerra, você tá sofrendo um bombardeio, você tem tempo de parar para alguma coisa? Responde aí para mim. Você tem tempo de parar em alguma coisa durante o bombardeio? Não, claro que não, né? Durante o bombardeio você tem uma missão: sobreviver. O que é isso? É só ficar ali. Você só tem que ficar ali. Só isso. Durante o bombardeio não é para ficar parando e anotando, nada. Você só tem que ficar exposto. No seu caso, exposta. Só isso. Depois aí não é assim, depois do bombardeio na guerra, não vem a equipe do resgate? Depois você vai fazer o resgate. Aí você vai voltando, tá? Tranquilo. Tranquilo. Por isso que eu falo, né? É o direcionamento, tá? O direcionamento. Quando você entrar no NMC, tem uma aula ao vivo que eu faço com a turma, é a primeira aula. Essa aula, geralmente, ela dura, a última, acho que foi 3 horas e meia. Enquanto tem dúvida, eu fico lá com vocês. Não tem tempo essa aula, não. Não tem limite, não. E essa aula é a aula ao vivo, é a primeira, porque eu falo exatamente como que você vai fazer o seu listening, como que você vai fazer seu reading para sair do nível que você tá hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Simon, estou na reta final. Quando faço, tem questões que não consigo entender o que pede na questão. Eu tento traduzir, depois resolver a questão. Isso é válido? Hoje, Canadá. Você já é meu aluno ou minha aluna? Não sei se você é com esse nome, né? É uma família ali. Não sei se é você homem ou você mulher. Me diz aí. Não sei se você já é aluno, tá? Porque na sua reta final, lá dentro do programa, eu falo exatamente quantos simulados você vai fazer até o dia da sua prova, da forma que você vai fazer, tá? Agora, mesmo que você não seja meu aluno, não vou te deixar sem resposta aqui não, tá? Vamos lá. Tem questões que não consigo entender o que pede na questão. Devo traduzir e depois resolver a questão? Isso é válido. Bom, o que é válido é você resolver a questão. Você tem que dar um jeito de resolver ali. Agora, se você está gastando tempo demais tentando pensar o que é aquilo ali, provavelmente você já está perdendo as próximas questões que estão falando. Principalmente se for no listening, tá? Se for no teste do listening, o áudio não para. Então, se você fica perdendo muito tempo ali, nossa, o que é isso aqui? O que eles estão falando aqui? Provavelmente você já perdeu umas 2 ou 3. Porque o áudio não para. O áudio não para. Então você não tem esse tempo de ficar tentando traduzir, tentando entender. Por isso que eu falo com vocês, é técnica. Se você tá ali durante o listening, aqui eu já sei que eu tenho que aplicar a Eagle Eye Technique, que é o que eu chamo a técnica dos olhos de águia. Eu já sei que eu tenho que aplicar a Eagle Eye Technique. Você já está esperando a questão vir. Você já está na frente do seu examinador. Você já está esperando a questão vir. Ah, tá, agora eu estou na parte 4, que é aquela parte grande, né? Geralmente é a pior. É a lecture, né? A palestra que eles estão falando e tem os campos para você preencher. Aqui eu sei que eu tenho que aplicar a Patience Technique, a técnica da paciência. Você já está na frente, você já está esperando a resposta. É diferente, entende? Não tem muito tempo para ficar traduzindo ali, não. Para ficar... Porque se você fizer isso, você vai perder tempo. E não só que tempo, você vai perder questões. O áudio não para. E é tão rápido que, às vezes, você tá ali, ó, você pegou a palavra, você até sabe o que é a palavra. Aí você falou assim, gente, será que essa palavra é com um L ou 2? Pronto, provavelmente você já perdeu umas 2 ou 3. Porque o áudio não para, entende? É técnica, é técnica.
Deixa eu ver aqui. Stefan, professor, deixa essa aula gravada, por favor. Não peguei desde o início. Calma que eu vou fazer o resumo. Daqui a pouco você vai pegar. Fica tranquilo. Faço simulados que tem um que sai bem e outros que são a derrota. Parece que estou desaprendendo. Olha, desaprendendo você não tá? O conhecimento, ele nunca se perde, tá? A questão é, talvez não, porque você falou que não é minha aluna, né? Você não tem as técnicas ainda. Então fica muito instável essa prática sua, porque hora você acerta, hora você não acerta, tá? É questão de alinhamento mesmo. Me conheceu esse mês, Caroline. Pois é, questão de alinhamento, tá? Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Aí eu falei para você lá como que você vai, o tempo que você tem que cuidar dos pilares, tá? Eu vou te falar aqui agora como que você vai cuidar dos pilares se você não tem tempo. Se você não tem tempo, e escuta aqui o que eu tô falando, eu não tô sendo permissivo com você não. Não tô falando, faz o que der, não tô te falando isso. Mas se você não tem tempo, você vai ter que fazer o que você puder. E aí aqui é uma questão de consciência sua. Sabe, eu só posso 20 minutos. É mesmo? Só 20 minutos? Sim, Simon, só 20 minutos. Então tudo bem. Se você realmente só pode 20 minutos por dia, faça os 20 minutos. Sabe por quê? No final das contas, 1 é maior que 0. 1 minuto é melhor que nada. Mas aqui é a questão da sua consciência. Você só pode mesmo 20 minutos? Beleza, dá para fazer, mas você vai levar mais tempo. Você vai ter a consistência de manter isso ao longo do tempo, entende? Sim, sabe, eu só posso 20 minutos. Beleza, então você vai fazer o que você pode, entende? Eu tô falando fazer o que você pode, não sentido permissivo, faz o que der aí. Não. O mínimo é aquilo lá que eu te falei. Mas se você não tem condição real de executar aquilo, você vai trabalhar com o que você pode, tá? Não deixem de cuidar da base. É importantíssimo cuidar da base, beleza? Vamos lá, vou fazer um resumo aqui com vocês. Então, se você tiver alguma dúvida que ficou aí, é só a hora de escrever, que eu vou fazer o resumo, depois eu respondo as dúvidas e aí eu encerro. Muito bem, nessa aula aqui, eu falei com você por que o seu inglês não melhora para o IELTS. Te falei que a causa mais comum disso acontecer é porque as pessoas ficam estudando muito o idioma e não usam o idioma, tá? Quando você só fica ali estudando, lendo livro de gramática, fazendo exercício, você não está usando o idioma na realidade. Você não está ficando exposto, você não está escrevendo, você não está falando. Então, usar o idioma é muito mais importante do que estudar o idioma, tá? Aí eu fui lá e te falei que existem 2 pilares, que você tem que tomar cuidado com eles. E quando eu falo tomar cuidado, eu quero dizer cuidar deles. Você tem que cuidar desses 2 pilares para você conseguir passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível. Esses 2 pilares são saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova. Não adianta você cuidar só de um ou cuidar só de outro. Você precisa olhar para os 2, tá? Isso porque se você só olha para um, foi o que eu te disse, o seu inglês vai ficar manco, vai ficar fraco de um lado, tá? Porque você não está dando atenção para ele. E aí você ou não vai conseguir aplicar as técnicas na hora da prova, se você só estiver estudando inglês geral, ou você não vai conseguir ter inglês para usar na hora da prova, se você só estiver resolvendo simular, resolvendo questão. Você precisa dos 2 pilares, tá? E aí eu falei que as pessoas mais erram aqui é tentando melhorar um pilar primeiro antes do outro. Você fala, tá bom, Samuel, entendi que são 2 pilares. Mas primeiro eu vou melhorar meu inglês aqui, depois eu estudo pro IELTS. Erradíssimo. Erradíssimo, tá? Você tem que cuidar dos 2 pilares ao mesmo tempo. Quando você só estuda inglês geral, suas habilidades de fazer a prova do IELTS não melhoram. Mas quando você já estuda focado no IELTS, o seu inglês geral melhora. Então você tem que trabalhar os 2 pilares aqui, ó, já focado no que você vai fazer no teste do IELTS, beleza? Fui lá e falei para você como que você vai cuidar dos 2 pilares. Eu dividi em 2 níveis, o básico e o avançado. Se você está no básico, te falei que você vai criar ali uma rotina básica, uma rotina que você vai precisar de menos tempo para poder executar ela, tá? Porque ela é mais simples. Você tem que focar na sua base, fazendo o listening e o reading, tá? Durante a semana, você vai cuidar ali do listening e o reading. No final de semana, você vai fazer o resgate disso ali, aplicando a técnica do resgate para você pegar o vocabulário e tudo. E depois você vai começar a trabalhar o seu writing e o seu speaking na modalidade livre, tá?
Fui lá, falei que se você estiver no intermediário, sua rotina ela já vai ser um pouco mais completa. Vai ser uma rotina ali que vai ter um pouco mais de tempo para você executar, porque ela é mais profunda, você precisa realizar outras coisas. Falei que você vai ainda continuar cuidando da base, ela é sempre. Só que agora você vai fazer o bombardeio e o resgate. Você vai fazer o bombardeio e o resgate de listening e reading durante a semana. E além disso, você vai adicionar a transcrição. Você vai aplicar técnicas de transcrição ali para você já ir assimilando o que você está ouvindo e escrevendo ao mesmo tempo. Igual você vai fazer na sua prova do IELTS. Falei que você vai começar a introduzir o writing e o speaking específicos para a prova, tá? Se você está nessa rotina aqui intermediário avançado, já é a hora de você começar a entrar com coisas específicas aqui, beleza? Falei lá o tempo que você vai ficar executando. Se você estiver na rotina básica, são 7 horas por semana, sendo que 5 dessas 7 horas tem que ser voltadas para a sua base, listening e reading. Se você já estiver na rotina intermediária ou avançada, é o dobro. São 14 horas por semana, sendo que 10 dessas horas são voltadas para sua base. E isso é o mínimo que você tem que fazer, tá? Falei para você que se você não tiver tempo de verdade, você vai fazer com o que você tem. Eu tenho meia hora por dia, é mesmo? Se for de verdade, aí não tem o que fazer, você vai ter que trabalhar só aquela meia hora. Mas se você tiver mais tempo, você vai cumprir aquele mínimo lá que eu falei, beleza? Tô vendo aqui que não teve nenhuma dúvida, acho que ficou tudo bem explicado. Gostaram da live? Um forte abraço para todos vocês, nós nos vemos na próxima live. Cheers!